Você já ouviu falar da segunda vinda de Cristo? Poucos eventos na história da humanidade carregam tanta expectativa e mistério como este. Antes que Cristo retorne, a Bíblia nos revela que 4 grandes sinais ocorrerão, e você precisa conhecê-los. O que realmente está por trás deles? Neste vídeo, você vai descobrir o que a Bíblia realmente diz sobre esses sinais e como eles estão se manifestando na vida contemporânea. E mais importante, o que você pode fazer para se preparar, porque quando esses sinais se completarem, o retorno de Cristo será iminente. A segunda vinda de Cristo é um dos eventos mais aguardados pelos cristãos ao redor do mundo, mencionada de forma explícita e implícita em diversas passagens das Escrituras. No livro de Mateus 24:30, Jesus afirma que verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Essa promessa carrega uma forte conexão com a esperança da redenção final e o estabelecimento de um reino eterno. Ao longo da Bíblia, a volta de Cristo é retratada não apenas como um retorno glorioso, mas também como um julgamento sobre a humanidade, onde cada ação será pesada e medida. Historicamente, essa expectativa tem moldado a fé cristã, desde os primeiros discípulos até os dias atuais. No primeiro século, os apóstolos viviam com a certeza de que Cristo voltaria em sua própria geração, uma crença que os motivava a pregar o Evangelho com fervor. Com o passar dos séculos, essa esperança permaneceu viva, mesmo em tempos de perseguição e incerteza. A segunda vinda foi descrita com imagens de poder, glória e transformação. Em Apocalipse 1:7, a visão do apóstolo João descreve Cristo retornando com as nuvens, e todo olho o verá, até os que o transpassaram, conectando o passado e o futuro em um único ato divino. Nos tempos contemporâneos, a crença no retorno de Jesus ainda é central para muitas denominações cristãs. Esse evento é visto como a consumação de todas as profecias bíblicas e como o fim dos tempos de sofrimento, dor e injustiça. Muitos cristãos observam os sinais do mundo moderno, buscando pistas sobre quando esse retorno pode ocorrer. Guerras, desastres naturais e o declínio moral da sociedade são vistos por muitos como indícios de que a vinda de Cristo pode estar próxima. Porém, Jesus advertiu que quanto ao dia e à hora, ninguém sabe. Mateus 24:36. Enfatizando a necessidade de estar sempre preparado, pois ele virá como um ladrão na noite, de forma inesperada. Primeiro sinal, a apostasia global. A Bíblia nos adverte sobre um período de grande apostasia antes da segunda vinda de Cristo. Na segunda de Tessalonicenses 2:3, Paulo escreve que não será assim sem que antes venha a apostasia e seja revelado o homem do pecado. A apostasia, neste contexto, refere-se ao afastamento massivo da fé em Deus, algo que será evidente em escala global. Esse sinal é mais do que uma simples indiferença à fé, mas uma rejeição ativa dos princípios bíblicos. Ao longo da história, momentos de apostasia ocorreram em diferentes épocas, mas a profecia bíblica sugere que, no fim dos tempos, essa rejeição será universal. Nos dias atuais, é possível identificar traços dessa apostasia em diversos âmbitos da sociedade. A fé cristã, que por séculos moldou culturas e moralidades, tem sido desafiada por ideologias que buscam remover a presença de Deus da esfera pública. Em muitas partes do mundo, o secularismo e o relativismo moral têm se espalhado rapidamente, questionando os valores cristãos sobre a vida, a família e a verdade. A descrença e o afastamento dos princípios bíblicos têm se intensificado, e muitos abandonam a fé em favor de filosofias que negam a existência de um Criador. Esse sinal se manifesta não apenas em atitudes individuais,
mas em sistemas inteiros que promovem uma sociedade onde Deus é excluído. Líderes e nações promovem leis e políticas que se opõem diretamente aos ensinamentos de Cristo. Moralidade bíblica, que já foi o alicerce de muitas culturas, agora é frequentemente vista como arcaica ou intolerante. A apostasia global não é apenas uma mudança de opinião, mas um processo profundo e sistêmico de afastamento de Deus. Muitos veem isso como um sinal claro de que estamos vivendo os tempos preditos na Bíblia, à medida que a sociedade se distancia cada vez mais dos caminhos divinos. Segundo sinal, a revelação do Anticristo. Este é um dos sinais mais marcantes antes da segunda vinda de Cristo. A Bíblia descreve esse personagem como um líder poderoso, carismático e enganador, que se levantará nos últimos dias. Em 2 Tessalonicenses 2, 3, 4, Paulo menciona que o homem do pecado será revelado, aquele que se opõe a Deus e se exalta acima de tudo o que é chamado Deus, chegando a se sentar no templo de Deus, proclamando-se como divindade. A figura do Anticristo, tanto em seu caráter quanto em suas ações, será a personificação do mal, seduzindo as massas e afastando-as da verdade de Cristo. Historicamente, muitos líderes e governantes foram associados ao Anticristo devido às suas ações tirânicas ou blasfêmias. Contudo, as Escrituras indicam que esse personagem específico, que surgirá nos últimos tempos, trará uma enganação global, distorcendo a verdade e atraindo as nações com promessas de paz e prosperidade, mas por caminhos que levarão à destruição espiritual. O Anticristo utilizará meios de controle sobre as economias, políticas e até religiões, buscando consolidar seu poder e perseguir aqueles que permanecem fiéis a Deus. Nos dias modernos, muitos teólogos e estudiosos sugerem que a figura do Anticristo pode se manifestar em sistemas de governo ou líderes que negam Deus e buscam poder absoluto. A crescente dependência da tecnologia, o avanço do controle sobre a privacidade individual e a tendência global para líderes autoritários são frequentemente vistos como prenúncios do controle que o Anticristo exercerá. O que antes parecia distante hoje, com a globalização e o avanço tecnológico, parece cada vez mais possível. Esse sinal nos alerta sobre o engano em massa que ocorrerá nos últimos dias e a necessidade de discernimento espiritual. Terceiro sinal: guerras e calamidades globais. Jesus Cristo, em seu sermão no Monte das Oliveiras, advertiu que um dos sinais precedendo sua segunda vinda seriam guerras e calamidades globais. Em Mateus 24, 6 e 7, ele afirma: "E ouvireis de guerras e rumores de guerras, porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes, pestes e terremotos em vários lugares." Esses eventos catastróficos não são novos na história da humanidade, mas a Bíblia sugere que nos tempos do fim, essas calamidades serão cada vez mais frequentes e intensas, afetando todas as nações. Ao longo dos séculos, a humanidade já enfrentou períodos de guerra e destruição em massa. No entanto, nos tempos modernos, o alcance das guerras e a devastação causada pelas armas de destruição em massa aumentaram drasticamente. Conflitos globais, como as duas guerras mundiais e, mais recentemente, guerras civis, terrorismo e tensões nucleares, são sinais evidentes de um mundo à beira do caos. Paralelamente, calamidades naturais, como terremotos devastadores, furacões e pandemias, têm causado destruição em uma escala alarmante, muitas vezes levando as pessoas a questionar se estamos vivendo os últimos dias. O que é mais intrigante é a forma como esses eventos são percebidos pela sociedade contemporânea. Para muitos, essas catástrofes são simplesmente fenômenos naturais ou resultados de tensões políticas e sociais.
Contudo, à luz das Escrituras, esses acontecimentos ganham um significado mais profundo, sendo vistos como sinais claros do fim dos tempos. A crescente frequência de desastres naturais e as tensões globais, que parecem fora de controle, apontam para a necessidade de vigilância espiritual. Esses sinais não apenas anunciam a proximidade do retorno de Cristo, mas também nos lembram da fragilidade e volatilidade do mundo em que vivemos. Quarto sinal, o Evangelho será pregado a todas as nações. Um dos sinais mais significativos que antecedem a segunda vinda de Cristo é a pregação do Evangelho a todas as nações. Em Mateus 24:14, Jesus afirma: "E este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim." Esta profecia destaca o alcance universal da mensagem de salvação, que precisa ser proclamada a todas as pessoas, em todos os cantos do planeta, antes do retorno de Cristo. É uma missão de abrangência global, que só será completada quando a boa nova do reino de Deus for ouvida por todas as etnias e povos. Historicamente, a propagação do Evangelho começou com os apóstolos, que enfrentaram grandes desafios para levar a mensagem de Cristo a terras distantes. No entanto, com o passar dos séculos, a evangelização avançou lentamente e muitos lugares permaneceram sem contato direto com o cristianismo. Nos últimos 2 séculos, no entanto, o desenvolvimento de novos meios de transporte e comunicação acelerou a disseminação da mensagem de Cristo. Missionários percorreram longas distâncias e enfrentaram adversidades para cumprir o chamado de pregar o Evangelho em terras desconhecidas. Hoje a tecnologia tem desempenhado um papel fundamental na expansão do Evangelho. A internet, a televisão e outros meios digitais permitem que a mensagem de Cristo alcance nações e pessoas que antes estavam fora do alcance físico dos missionários. Plataformas como redes sociais, transmissões ao vivo e aplicativos bíblicos estão contribuindo para a difusão da palavra. Hoje o Evangelho é acessível de formas que jamais foram possíveis no passado, o que leva muitos a acreditar que estamos cada vez mais próximos de cumprir essa profecia. É uma oportunidade para todos, inclusive os cristãos comuns, de contribuir para esse esforço de compartilhar a mensagem de Cristo com o mundo. A Bíblia nos adverte repetidamente sobre a necessidade de estar espiritualmente vigilantes enquanto aguardamos a segunda vinda de Cristo. Em Mateus 25:13, Jesus diz: "Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora." Esta passagem revela a incerteza quanto ao momento exato do retorno de Cristo, enfatizando que devemos estar preparados a qualquer momento. A vigilância espiritual não é apenas uma postura passiva de espera, mas uma atitude ativa de busca por santidade e proximidade com Deus, mantendo-se firmes na fé em meio a desafios e tentações. Desde os tempos da igreja primitiva, os cristãos têm sido exortados a manterem-se alertas. Ao longo da história, muitas pessoas tentaram prever o dia exato da vinda de Cristo, mas as Escrituras nos ensinam que tal informação é inalcançável. A verdadeira preparação envolve viver em retidão, praticando o amor ao próximo e permanecendo fiel aos ensinamentos de Cristo. É uma postura que exige autoconhecimento, disciplina espiritual e uma busca constante pela vontade de Deus em nossas vidas. Nos dias de hoje, a vigilância espiritual é talvez mais crucial do que nunca. Em um mundo distraído por inovações tecnológicas e problemas cotidianos, é fácil perder o foco nas coisas de Deus. Por isso, é importante estabelecer hábitos diários de oração, leitura da Bíblia e comunhão com outros cristãos para manter nossa fé forte. Muitos encontram consolo em práticas espirituais, como o jejum e o retiro espiritual,
buscando alinhar suas vidas com os propósitos divinos. A vigilância não é apenas sobre estarmos prontos para o retorno de Cristo, mas sobre vivermos de maneira que reflete a luz de Cristo em um mundo que se afasta cada vez mais de Deus. Agora que você conhece os 4 sinais que precedem a segunda vinda de Cristo, a pergunta que fica é: você está preparado? A Bíblia nos alerta que esses sinais estão se desenrolando e a volta de Cristo pode acontecer a qualquer momento. Talvez seja a hora de repensar suas prioridades, passar mais tempo em oração, ler a Bíblia com mais frequência ou até compartilhar o Evangelho com aqueles que você ama. Não é sobre ter medo, mas sobre estar espiritualmente desperto, vigilante e pronto para o que está por vir. Se você quer continuar crescendo na sua caminhada com Cristo, inscreva-se no canal, deixe seu like e ative as notificações. Dessa forma, você não vai perder nenhum dos próximos conteúdos que vão te ajudar a entender e aplicar o que a Bíblia ensina sobre os últimos tempos. Que tal começar a agir agora?